Hello, friends! Como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que direto eu recebo pergunta e eu acho que a gente precisa ser um pouco mais claro com isso e realmente ficar mais tranquilo também, porque eu acho que é uma coisa que traz um pouco de aflição para todo mundo que quer falar inglês, que tem vontade de se sentir confortável com a língua. Eu acho que isso é uma barreira que acaba impedindo da pessoa progredir. Então, hoje, o que a gente vai falar sobre é a diferença entre sotaque e pronúncia. As pessoas têm na cabeça uma ideia muito equivocada em relação a isso. Por quê? Elas acham que é a mesma coisa, que ter um sotaque bonito, um sotaque X ou Y, é necessariamente relacionado a ter uma pronúncia boa. Então, se a pessoa tem um sotaque bom, é porque a pronúncia dela é boa. Ou porque ela tem uma pronúncia boa, o sotaque dela vai ser X ou Y. E não tem nada a ver. Basicamente, o que acontece? O que é a pronúncia? Vou ler a definição para vocês. É a maneira como as palavras são faladas ou articuladas em uma língua. O que isso pressupõe? Que dentro daquela língua, para você ser compreendido, você precisa ter uma pronúncia correta, né? Então, envolve a produção de sons, vogais e consoantes de acordo com as regras fonéticas. Ou seja, dentro daquela língua a gente tem as regras fonéticas que fazem com que você seja compreendido. Então, é essencial que ocorra essa pronúncia, né, de forma correta para a comunicação oral eficaz, ou seja, para você se comunicar. O que pressupõe isso? A comunicação é você ser compreendido, você conversar com alguém e essa pessoa te entender. E também você está familiarizado o suficiente com tudo isso para ser compreendido, né? Então, pequenos ajustes podem modificar completamente o significado de determinada palavra em um dado contexto. Por exemplo, em inglês, a gente tem a palavra access e access. Access, access. Elas são muito parecidas ali na grafia das palavras, né? Só que a pronúncia é totalmente diferente e para você entender o que a pessoa quer dizer, é essencial que você esteja familiarizado com o significado da palavra e é essencial também que você fale da forma correta para você ser compreendido. Se eu falo access, eu tô querendo dizer o verbo acessar, to access, ou o substantivo acesso, né? Access. Central venous access, por exemplo, acesso venoso central. I'm going to access the room. Eu vou acessar a sala. Então, access é acesso ou acessar. Beleza. Verdadeiro cognato. Porém, o access, ele muda a sílaba tônica, não é mais a primeira, né? Que access é a primeira sílaba tônica. Ele muda a pronúncia e ele muda completamente o significado, porque o significado de assess seria avaliar. Se eu falo, eu vou avaliar o abdômen do paciente, I'm going to assess the patient's abdomen. Isso eu vou avaliar, eu não vou acessar o abdômen dele. Não vou fazer uma cirurgia, abrir e acessar lá dentro. Então, isso muda completamente a nossa compreensão do que está sendo dito. Tem alguns elementos da pronúncia que eu quero falar com vocês. O primeiro é os fonemas. O que são os fonemas? São unidades sonoras distintas que diferenciam uma palavra de outra, basicamente. O fonema daquela sílaba, daquela partezinha da palavra. A sílaba tônica é uma das coisas que eu acho mais importantes, que inclusive apareceu aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, que é o que vai acentuar uma das sílabas da palavra e isso pode modificar completamente o significado da palavra, como vocês viram agora. Então, um exemplo que eu trouxe, mais um, né, além de access e access, é a palavra present e present. Olha só, present pode ser de presença relacionado, por exemplo, I am present here. Pode ser de um presente que você dá, então, I will give you a present on your birthday. I will give you a present. Ou seja, um presente, a gift, ok?
Só que present, to present, olha só, present, present. A sílaba tônica é diferente. To present significa apresentar. Então, the patient presents to the ED with a fever. Presents, present. Ok? Então, vem de apresentar, vem de presentation. E nunca de a presentation, tá bom? Presentation, não a presentation. Record também e record. Record significa registros. Então, the patient's records, ou seja, os registros do paciente, os registros de saúde, lá o prontuário e tudo. Record significa gravar. Então, to record gravar mesmo, né? Por exemplo, I am recording a video. I'm recording a video. Então, é diferente. Mais um elemento que a gente tem de pronúncia são os acentos. Em português, a gente fala acento, né? Mas em inglês, a gente pode falar accent marks. Porque se a gente fala só accent, vai querer dizer sotaque, né? Então, accent marks or diacritics. Então, a gente pode chamar desses dois nomes. Eles são pouco comuns no inglês, mas eles existem, então eles podem sim modificar a pronúncia. Alguns exemplos são café, fiancé or fiancé, resume, clichê, naive. Então são palavras que elas têm sim um acentozinho e é esse acento que acaba modificando a pronúncia da palavra. Entonação também é uma coisa que muda muito a pronúncia, porque ela vai ditar mesmo se você está fazendo uma pergunta, se você está fazendo uma afirmação, né? Então, o que é a entonação? É a variação de altura e do tom durante a fala, que pode transmitir emoções, perguntas, afirmações, como eu falei. Então, dependendo do que você usa na sua entonação, você vai querer dizer uma coisa diferente. E o ritmo, que é a última coisa, é a organização, a duração das sílabas em uma sequência de palavras. Dependendo do quanto que você vai fazer aquela sílaba durar, isso também modifica a pronúncia. Então, resumidamente, gente, a pronúncia é uma coisa que vai ajudar na compreensão daquela palavra, tá? Daquela frase, enfim, é mais ligado à eficácia da sua comunicação. O sotaque, vou ler a definição. É a pronúncia distintiva ou modo de falar de um grupo de pessoas de uma região geográfica específica ou de um determinado grupo social ou até mesmo de um indivíduo. Então, vê como o sotaque é algo extremamente pessoal que você pode escolher, desde que você esteja sendo bem compreendido, o sotaque ele não importa, sabe? Então, às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas com o sotaque, de modo a ignorar o fato de que elas só precisam ter uma pronúncia correta. Aí vem um disclaimer, né? Quero fazer essa observação. Se você quer trabalhar o seu sotaque, para você ter um sotaque X ou Y, ótimo. E isso é válido. Eu tive isso na minha vida, na minha época de adolescência. O meu motivo maior para isso era porque eu não queria me sentir julgada pelos outros coleguinhas lá, né? Porque eu morei nos Estados Unidos quando eu era adolescente. E aí, nessa época da vida, a gente se sente muito excluído, né? A gente tem várias questões ali na aborrecência mesmo, né? Tô brincando. Mas, enfim, a gente tem várias questões que a gente não quer se sentir excluído. E meu motivo era válido, assim, ao meu ver, né? Eu era uma adolescente, eu queria me sentir parte de algo. E aí, eu trabalhei muito essa questão do sotaque. E eu não quero invalidar isso, caso seja um objetivo seu. Mas eu quero te lembrar que pronúncia é diferente de sotaque. Desde que você esteja sendo compreendido, tá tudo bem. E é um erro, é um equívoco muito grande você querer mudar, você querer ter um sotaque X ou Y, só que ficar com medo de não ter aquele sotaque e aí você não treina. E aí você acaba não atingindo. Então é um loop infinito de você querer algo, ter medo daquilo e não tentar porque você não acha que você vai conseguir o sotaque X ou Y.
mas a verdade é que você precisa justamente falar, né? Trabalhar ali a sua pronúncia e tudo, fazer tudo que você pode. E aí, com o tempo, o sotaque é um ajuste fino, se for um desejo seu, né? É um ajuste realmente fino, mas você precisa da pronúncia correta. Eu não tô falando aqui que você não vai precisar da pronúncia, tô falando para você se desafiar a estar sempre em contato com pronúncia, praticando pronúncia, né? Então, mais algumas coisinhas sobre o sotaque. Ele pode envolver variações na entonação, ritmo, nas vogais, consoantes e outros aspectos da pronúncia. Ele pode sofrer, sim, algumas variações, dependendo... A gente vê muito isso com Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. A gente fala laboratory em inglês americano, né, dos Estados Unidos, e laboratory no inglês lá do Reino Unido. Então, assim, tem sim algumas variações, desde que aquilo seja reconhecido também no local que você tá e tudo mais, você vai se adaptando ali, né? Não indica, como eu falei, necessariamente uma forma errada de falar. Não indica uma forma errada. Sotaque não tá errado, não existe sotaque errado. É o seu sotaque, é o sotaque da sua região, enfim. Cada sotaque é uma expressão válida de língua e é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo geografia, história, né, cultura, contatos linguísticos. Então, são muitas coisas que influenciam no sotaque. O sotaque é muito rico. É uma parte natural, uma parte enriquecedora da diversidade linguística e é uma expressão única da forma como diferentes pessoas falam uma língua. Então, own your accent e seja realmente uma pessoa que busca melhorar o seu idioma, sua pronúncia, sua compreensão, mas o sotaque, não que ele seja totalmente secundário, mas de certa forma ele prejudica. Se você quiser trabalhar só em sotaque, isso acaba te prejudicando de aprender, de se jogar na situação, sabe? Resumindo, o sotaque é uma variação da pronúncia de acordo com as características próprias e individuais. É possível, sim, ter uma pronúncia correta, tendo um sotaque distinto daqueles que as pessoas consideram como correto. Não existe tal coisa, gente, como sotaque certo, tá? Existe pronúncia certa, você usar a sílaba tônica correta, você usar a entonação correta de acordo com o que você quer dizer, mas sotaque correto não existe, tá bom? Existe pronúncia certa com sotaque distinto e único, sim, mas sotaque correto não existe. Pronúncia abrange sotaque, mas sotaque não é que não abrange, mas sotaque tá acima, né? Mas a pronúncia tá acima do sotaque, tá bom? Então a pronúncia ela vai abranger o sotaque, mas ela tá acima disso, tá bom? E o sotaque tá incluso dentro de pronúncia, ou seja, você tem a pronúncia, dentro da pronúncia você vai ter diferentes sotaques, tá bom? E é isso, gente, você pode desapegar disso da pronúncia, se não for uma preocupação sua. Se for uma preocupação sua, faça sim esse ajuste fino, é válido, seus motivos são válidos, eu tenho certeza que tem milhões de motivos um pouco até menos fúteis do que o meu, mas para uma adolescente ali, era um motivo válido. Então, encorajo você a realmente buscar aí a sua melhor versão na fala de uma língua, mas desapega um pouco para você não se prejudicar e você não deixar de tentar por conta disso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e tchau!